Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você clicou nesse vídeo aqui, você provavelmente está interessado em aprender japonês. Você até talvez já tenha tentado algum curso presencial ou online, ou seguir aquele método clássico de seguir um livro didático, um livro texto, tentar memorizar gramática, pontos gramaticais e vocabulários, ou até mesmo seguir um aplicativo como o Duolingo. Talvez você tenha estudado em um período de 6 meses a 1 ano e percebeu que não foi muito eficiente, ou talvez não evoluiu da maneira que esperava. No vídeo de hoje, então, eu vou exemplificar um método que eu usei e uso para estudar japonês na internet, ou seja, de uma maneira totalmente gratuita, e usando alguns tipos de software que ajudam o aprendizado da linguagem. Só uma nota, que esse método não foi criado por mim, ele é bastante difundido na internet, assim, mais americana, e eu não encontrei muito conteúdo sobre isso em português. Então, esse vídeo aqui é bem especial e detalhado. Então, eu espero que você que esteja querendo aprender alguma língua, não só o japonês, possa utilizar desse método e conseguir conquistar aí os seus objetivos. E, bom, se você ainda não sabe inglês, eu recomendaria você começar aprendendo inglês primeiro, utilizando até esse método aqui, e aí sim depois você aprende aí um japonês, porque o inglês, claro, é muito mais importante nos dias atuais. O método tradicional, ele usualmente é focado em memorizar pontos gramaticais e vocabulários, e aí você vai montando, as frases na sua mente como se fosse um robô, assim, encaixando, nesse momento eu falo isso, eu tenho que conjugar o verbo no pretérito imperfeito dessa maneira. Então isso é bem custoso, para o nosso cérebro, e também não é um método muito natural, de se comunicar. Basicamente, o conceito então é a aquisição da língua, é adquirir essa consciência linguística natural, sem que a gente fique pensando na sintaxe, na gramática e no vocabulário a ser usado. E sim, bom, eu sei que você já pensa nessa língua, você sonha nessa língua, então quando esse processo acontece, você como se sente um clique assim no seu cérebro e você ativou a chavinha. E isso acontece por meio de uma imersão, você vai colocar num ambiente, num meio, em que tudo ao seu redor é falado ou descrito nessa língua que você está tentando aprender. No nosso caso aqui, japonês, Como que a gente vai fazer isso? A gente vai, por exemplo, tudo que a gente vai assistir na TV vai ser em japonês. Todos os livros que nós vamos ler vai ser em japonês. Todas as músicas em japonês, os podcasts em japonês. Então, você vai fazer essa imersão completa na língua. Só um pequeno adendo aqui, que não quero que vocês esperem que esse método vai fazer vocês aprender japonês em 6 meses ou 1 ano. Ser realista, e saber que adquirir o conhecimento linguístico vai levar tempo e também vai levar bastante esforço, Então não é algo que você vai só ali ligar o Naruto, deixar passando e vai ser fluente em japonês em 1 ano. Não funciona assim, senão todo mundo que é otaku falaria japonês. Então a motivação é muito importante. Claro que a disciplina é o principal pilar, mas a motivação no sentido em que, por que você está querendo aprender a língua japonesa? Você quer, por exemplo, aprender japonês para morar no Japão, quer aprender japonês para comunicar com a sua esposa, com seus filhos, você quer aprender japonês para jogar um videogame em japonês, que não tem uma versão traduzida, por exemplo. Então essa motivação é muito importante, para que você tenha em mente o objetivo da aprendizagem. E claro que o tempo necessário varia, de pessoa para pessoa, de qual idioma você está aprendendo. Então, em japonês aí eu diria que, sei lá, uns 3 anos, 4 anos, você já estaria num nível intermediário, seguindo esse método aqui. Mas tem gente que é mais rápido, tem gente que talvez estude menos no dia a dia. Mas o mais importante é não pensar no destino e sim, no que você tem que fazer todo dia, na disciplina. O que importa, é o trabalho e o esforço diário ali. E isso vai se acumulando, e aí quando o tempo passar, aqui no futuro, você vai perceber que aprendeu muito japonês. Claro, que a dedicação então vai ser diária, então no método vai ter umas tarefas obrigatórias, digamos assim, que você tem que fazer todo dia. E isso, para alguns, pode ser um empecilho, quero estudar só no final de semana. E para outros vai ser bom, porque você, em vez de estudar muito tempo em um dia só, você dilui, durante a semana e estuda um pouquinho cada dia. Beleza? Vamos ao passo a passo, Bom, o passo a passo vai ser basicamente dividido em 3 etapas. Vai ser a nossa imersão ativa, ou uma imersão que você vai dedicar toda a sua atenção, Vai ter a imersão passiva, ou parcial na atenção. E vai ter o nosso estudo ativo, que vai ser estudar os pontos gramaticais, o vocabulário, o sistema de escrita japonês, Talvez se você aprender um russo, por exemplo, também vai ter esse mesmo sistema de escrita. E, claro, a fonética. Então, como é que é a imersão ativa? A imersão ativa é algo que você já pode começar fazendo hoje. E pode parecer no começo, uma tarefa assim muito difícil, mas até um pouco desconfortável, Você vai ligar um desenho, um podcast, um filme em japonês, e você vai, sem legenda, prestar atenção 100% no que eles estão falando, na entonação, em qual tipo de palavra eles usam,
qual o pacing, né, qual a velocidade das frases. Então tudo isso vai ser a imersão, né, você vai prestar atenção no conteúdo de maneira ativa. Então você vai se esforçar para isso. E é normal não entender, né? Vai ser só um monte de sons, mas é assim que nós aprendemos a língua quando criança. Então é normal não entender de primeira. Então aceite a ambiguidade e aceite que você não vai entender a história, que você vai entender 10% do que está sendo falado ali com o decorrer do tempo. Então vai ter um desconforto, mas nós vamos procurar reduzir o desconforto, né? E como que nós vamos fazer isso? Então isso no começo provavelmente vai fritar a sua mente, né? Porque é um conteúdo novo, né? Muita informação. E isso então vai cansar bastante, mas isso é um bom sinal, quer dizer que você está aprendendo. Então descanse bastante, né? Durma bem, se alimente bem, que com o tempo o seu cérebro vai ir se acostumando. Uma maneira de diminuir o desconforto vai ser buscar conteúdos que você já sabe como que é. Tipo assim, que você já tem interesse mesmo em português. Tipo, se você toca bateria, talvez seja interessante você procurar um baterista japonês discutindo como que ele toca bateria, né? Quais são descrevendo o hobby dele ali em japonês, que você também tem esse hobby em português. Por exemplo, eu gosto de musculação, então se eu assistir algum vídeo de treino de musculação, o pessoal lá tá descrevendo os exercícios, como faz o movimento, né? Tipo, no supino, né? Tenta não botar muito o cotovelo para cima, por exemplo. Então eles descrevendo isso em japonês, eu fui pegando esse linguajar, né? Esse conhecimento linguístico. E também não dependa só de áudios, né? Mas a leitura ativa também é muito boa. E ela, no começo, né, ela tem uma barreira inicial aí de conhecimento muito grande, mas quanto mais páginas você lê, mais essa barreira vai diminuindo, né? Aí a sua velocidade de reconhecimento de caracteres aumenta, seu vocabulário também aumenta muito rápido, né? Porque você é exposto a muito mais variedade de vocabulário do que quando a gente fala, né? Quando a gente fala, a gente tem, de certa maneira, nosso vocabulário é meio limitado, né? Durante certos períodos a gente sempre usa o mesmo vocabulário sempre. Então, a imersão ativa basicamente é isso. Você vai abrir ali o YouTube, Netflix, podcast, e você vai ficar prestando atenção ali no som, no jeito que eles falam, nas frases, na fonética, na velocidade, no diálogo e tentar pegar essas frasezinhas. No restante do dia, quando você estiver fazendo as suas atividades do cotidiano, que não vão atrapalhar a sua performance no trabalho ou causar um acidente de trânsito, seria interessante você fazer a imersão passiva, ou seja, parcial da sua atenção, em que você vai deixar ali no fundo, tocando ali uma música em japonês, tocando um podcast, tocando o episódio de anime que você já assistiu de maneira ativa no dia anterior, por exemplo. Então isso tudo vai reforçando, né? Vai aumentando o tempo de imersão que você tem na língua. E quanto mais você estiver imerso na língua japonesa, mais rápido vai ser a aquisição do conhecimento linguístico. Lembre-se que é importante, né, descansar e o equilíbrio também. Né? Não vai querer fazer 15 horas de imersão ativa em um dia e aí depois nunca mais fazer, fritar a sua mente, ficar cansado e desistir. Né? Então faz ali uma horinha, assiste ali um filme do Ghibli, com a imersão ativa, sem legenda nem nada, só prestando atenção no que eles estão falando. Aí no outro dia, quando você estiver no ônibus indo para a escola, você toca o mesmo filme no MP3 enquanto está olhando para a estrada, entendeu? E aí faz isso aí várias vezes e você vai ir aprimorando seu conhecimento linguístico. No começo também é bom você focar em conteúdo simples, talvez até um conteúdo para criança, ali pegar um Peppa Pig em japonês, né? Ou um anime com um vocabulário bem simples ali do cotidiano e não, sei lá, um anime que fala de guerra espacial, de robô, vai ser um pouco mais complexo. Bom, então já falei da imersão ativa e da imersão passiva, né? Esses são os dois pilares mais importantes do método. Então, isso, na verdade, foi assim que eu aprendi inglês, né? Foi vendo bastante série, filme, vídeo no YouTube em inglês e ouvindo música, podcast em inglês, enquanto eu fazia minhas atividades do dia a dia, né? Então, isso me trouxe a fluência do inglês, porque eu nunca estudei inglês de forma formal e hoje eu tenho um nível acadêmico de inglês. E eu faço isso também no japonês, e agora eu estou num nível intermediário avançado aí, nível N2 mais ou menos. Mas ainda assim tem bastante lacunas no meu aprendizado, né? Então eu estou ainda usando esse método. Então não estou aqui querendo falar que eu sou o fluentão, mestre da língua japonesa, tá? Com esses dois pilares já bem exemplificados, nós vamos agora então para o estudo ativo. Então o estudo ativo vai lembrar um pouco as metodologias antigas que a gente tem dos livros didáticos, né, livro-texto, mas nós vamos usar mais uns softwares, né? Vamos usar uns aplicativos na internet, que vai ser muito mais divertido e fácil, né? Que vai guiar esse nosso estudo. Não vamos precisar sentar com papel e caneta e ficar grifando as coisas, a gente sabe que isso é bem ineficiente. Enquanto você estiver ali fazendo a sua imersão ativa e passiva, você vai procurar estudar a fonética, né? Como que
os sons funcionam na língua japonesa ou, sei lá, na língua que você está querendo estudar. Depois que você já masterizou a fonética, né, o jeito que fala ali, os sons básicos, né, e como eles são pronunciados, nós vamos estudar então o sistema de escrita. No caso japonês são 3 tipos de escrita. Tem o hiragana, o katakana e o caractere chinês que chama kanji. E para isso, né, eu vou demonstrar aqui as ferramentas daqui a pouco. E depois do sistema de escrita, né, nós temos o vocabulário. Então, o vocabulário ali de 1.000 a 2.000 palavras já vai cobrir de 70% a 80% das palavras utilizadas no dia a dia. Então, não são muitas, né? E os kanji também são entre 1.000 a 2.000. Com isso, né, nós vamos usar um aplicativo que tem um sistema de repetição espaçada, né? Ele tem um algoritmo que ele vai te mostrar flashcards, né, os cartõezinhos do conteúdo que você está estudando, de maneira espaçada, ou seja, ele mostra um hoje, e aí dependendo da sua performance nesse cartão, ele vai te mostrar ou daqui a 2 dias, ou daqui a 3, 4 dias, e isso todo dia você vai fazendo e fazendo essas revisões. Então eu uso o Anki por ele ter mais opções de extensões com alguns aplicativos, tipo o navegador Chrome e tal. Mas também tem alguns aplicativos de celular, por exemplo, que você pode usar, mas o Anki é o melhor porque você pode criar o seu próprio deck de flashcards. Então o objetivo é usar esses aplicativos de memorização de repetição espaçada todos os dias, então não pode deixar de fazer eles, porque eles vão realmente ser efetivos para que você nunca mais esqueça o que você viu, tá? Então, no Anki, né, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um deck para o hiragana e o katakana, então você pode começar com eles aí, e isso vai levar mais ou menos uns 10 a 20 dias, eu imagino, para você masterizar o sistema de escrita básico. Já os kanjis, você pode pegar um deck de 1.000 a 2.000 kanjis aí, e aí aprendendo de 10 a 20 por dia, vai levar aí uns 100 a 200 dias, né? Dependendo do seu ritmo aí e do quanto tempo livre você tem e da sua retenção, né? A sua performance ali nos cartões. Se você esquecer muito eles, você vai ter que revê-los mais vezes, né? Como que funciona, né, o Anki. Por exemplo, aqui está um vídeo, né, de como funciona o do hiragana. Então, aqui ele tem o caractere, né, o katakana, o hiragana, e aí você digita ali e ele vai fazer a pronúncia. Se você acertou, você clica, foi bom. Acertei. No caso do eu digitei o aqui de propósito. Aí o aplicativo, ele falou que esse deck, né, ele é feito de uma maneira bem inteligente por alguém, né? Mas ele disse que você errou, né? E aí, como você errou, digitou o em vez de e, então você teria que clicar ali no de novo, né? Então no bom. O bom quer dizer que você acertou, o progresso está sendo bom e fácil. Então, sempre clique ou no bom ou no de novo. Se você errou, clique no de novo. Você clique no... Eu não vou falar muito sobre o Anki aqui, né? Talvez se vocês quiserem eu possa fazer um vídeo um pouco mais dedicado para ele. Mas pesquise no próprio site do aplicativo como funciona, né? Baixe os decks que tem aqui e use ele todos os dias. Deixa eu mostrar então como funciona o deck de vocabulário, né? Bom, no deck de vocabulário, nesse aqui em específico que eu tô com vocês, né? Você pode criar o seu próprio deck também. Como que você vai fazer isso? Então, você vai pegar as frases que você vê na sua imersão ativa ou passiva, lendo ou nas legendas que você vê, ou nos blogs, ou nos sites de notícia, você mesmo vai criar os seus decks com as frases que você preparou ali na sua imersão. Mas, por exemplo, um deck de vocabulário das talvez mais usadas, ele vai sequencialmente te mostrando uma quantidade de palavras por dia. Nesse caso aqui, umas frases, e vai ter uma gravação da frase, o significado dela. O objetivo é você acertar o que o significado está dizendo, né, da frase, e também a leitura dos kanjis que estão em negrito, né? Esse aí vai ser o bread and butter, né? Vai ser o pão com manteiga. Vai ser utilizar esse sistema de passado decks aí para você masterizar o alfabeto e o vocabulário. Decks já prontos de gramática. Eu vou deixar aqui no link da descrição um para você baixar, mas lembre-se que a maioria é em inglês, né? Então, se você quiser criar o seu próprio deck aí, talvez em português seja mais fácil. Se você não sabe inglês ainda, use esse método para aprender inglês. Outras ferramentas que vão nos ajudar a aprender japonês na internet de maneira gratuita vai ser o Rikaikun, é uma extensão no Chrome, onde você, por exemplo, quando estiver lendo livros ou blogs, notícias em japonês, ao passar o mouse por cima das palavras, ele vai fazer a leitura dos kanjis e traduzi-los. Outra ferramenta muito importante é esse Language Learning Method. Então, como eu tô demonstrando, imagina que tá passando o Hajime no Ippo. Então tá vendo como tem a tradução em japonês aqui e a tradução
em inglês, né, oficial do Netflix. まあ、落 Ambos ち ali 着けよ、お ao 前 mesmo ら。 tempo. E nesse menu も ao うそろ lado, そろ você 腰 tem を落ち toda 着け a ても legenda い em いんじゃない japonês, の onde você pode clicar individualmente e voltar nas frases. E também clicar individualmente nas palavras. 落ち着け落ち着け。 Vai ver a tradução dela, a 新入り pronúncia, だ。 e tem alguns links de dicionário externo para que você talvez se aprofunde 新入り。 mais nas palavras, ver quais são os kanjis, a etimologia, etc. Então, ジャブはも você う vai 使えるんだし brincar bastante, né? ストレートだって。 E assim vai. Então, isso aqui vai ser muito útil para você estudar com legenda, né? Eu recomendaria, né, no começo, evitar usar as legendas em português ou em inglês. E se você tiver pouco material em japonês disponível no Netflix, use um VPN, para que você possa ter acesso aí ao conteúdo do Japão. Também recomendo bastante a leitura de mangás. Eu, por exemplo, li One Piece em japonês e gostei bastante, aprendi bastante. Um avanço aí no meu vocabulário lendo One Piece. Então procure talvez mangás que tenham a leitura dos kanjis ao lado, né? O furigana. Alguns livros, né? Vou deixar aqui no link da descrição alguns links de livros gratuitos na internet. Você pode ler em HTML, então só usar a extensão do Oricai-kun para passar o mouse em cima para entender o que você não entendeu. E claro, né? Enquanto você está fazendo essa imersão ativa, né? Você pode ali no YouTube ler os comentários nos vídeos, talvez ler algumas notícias, né? Tem um aplicativo de notícia, né? O Easy NHK, um aplicativo de notícias de um vocabulário simples. Mas em resumo é isso, né? Você já pode começar hoje a aprender japonês. Comece já fazendo essa imersão na língua, de maneira ativa e passiva. Então baixe o aplicativo Software Anki, né, no site oficial, e baixe os decks aqui que eu estou compartilhando na descrição. E decore aí o alfabeto, né, os 3 hiragana, katakana e kanji. Estude de 1000 a 2000 palavras mais comuns, né, do vocabulário. E também a gramática básica, aí tem decks de gramática, tem alguns sites de gramática, que eu vou deixar aqui também na descrição. Lembre-se que eles estão em inglês, né? Então a explicação pode ser um pouco difícil para quem não fala inglês. E assim que você for masterizando o básico do cotidiano, avance para tópicos mais avançados, né? E consuma bastante material em japonês, né? De maneira nativa, leitura de jornal, livros, etc. E, claro, né? Não desista, então persista e foque bastante na disciplina, né? Todo dia faça o seu Anki, todo dia faça a sua imersão ativa e tenha sempre essa sua motivação, né? Porque você quer estudar japonês, né, em mente. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido de ajuda para vocês. E se você gostou do conteúdo, deixa um like, se inscreva no canal, deixa um comentário aí. E se você tiver alguma dúvida sobre a aplicação desse método, me mande uma mensagem no Instagram, também faço consultoria. Também posso compartilhar alguns decks personalizados. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Falou!